cantados, dos louvores, ó Pai, que foram, ó Pai, entoados aqui nessa noite. E, ó Pai, podemos, ó Pai, sentir a Tua presença aqui nessa casa. Senhor, a Tua presença aqui é real, a Tua presença, ó Pai, que nos faz, ó Pai, se alegrar, a Tua presença, ó Pai, que nos faz entender que o Senhor, ó Pai, está quando o Teu povo se reúne, ó Pai, no intuito de Te adorar. Nesse momento, ó Pai, o Teu servo, evangelista Pimenta, vai fazer uso da Tua palavra, que o Senhor venha usá-lo, ele poderosamente, Senhor, para trazer uma palavra de eficácia, de relevância para as nossas vidas nessa noite. E eu acredito, Senhor, que o Senhor mais uma vez vai usar ele poderosamente, ó Pai, e acreditamos que o Senhor tem algo, ó Pai, muito especial para nos oferecer nessa noite. Usa o Teu servo, é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Quem está feliz? E quem está triste? Que bom, não tem ninguém, né? Que Deus conserve essa felicidade. O pessoal da mídia, eu estou com a tradução Almeida, século 21. Se os irmãos tiverem ela aí, abram as vossas Bíblias no Salmo 1. Salmo 1. Eu quero que você foque no que está sendo lido e preste bastante atenção na leitura que a gente vai trabalhar em cima do texto. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, e na sua lei medita dia e noite. Versículo 3: ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha. Tudo o que fizer prosperará. Versículo 4: não é assim com o ímpio. Eles são como palha que o vento dispersa. Versículo 5: por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor recompensará o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Amém? Pode se sentar. Nós vamos trabalhar esse texto de uma forma bem expositiva. E eu gostaria de todo o coração que você não perdesse o foco, porque Deus falou comigo, eu tenho certeza que Ele falará com você também. O Salmo 1, ele é uma introdução do livro de Salmo. Ele serve como um guia fundamental para a vida cristã, e dentro dos princípios bíblicos mostra aos leitores e aos ouvintes os caminhos, dois caminhos: o caminho da benevolência de Deus e o caminho desastroso do ímpio.
lendo o Salmo, nós aprendemos lições valiosas sobre a vida e sobre o nosso relacionamento com Deus. Como eu disse para os irmãos, nós vamos trabalhar esse texto de uma forma bastante expositiva. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção, que Deus vai falar com você. E como nós vamos trabalhar ele de forma expositiva, eu senti no meu coração de colocar um tema nessa mensagem. E o tema é: nossas escolhas definirão nosso destino. Nossas escolhas definirão nosso destino. No versículo 1 diz assim, eu vou ser bem breve, viu, irmãos? No versículo 1 diz assim: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos zombadores. Bem-aventurado quer dizer mais que feliz. Mais que feliz é aquele que não anda, não se detém e não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas aquele que não pede conselho para o ímpio, aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. Mas chega uma hora na vida nossa que nós precisamos de conselho. Todo mundo tem uma hora na vida que precisa de conselho. E quando nós precisamos de conselho, nós procuramos alguém para conversar. Nós procuramos alguém para conversar e nós nos abrimos com essa pessoa. Nós não somos super cristãos. Nós precisamos conversar com as pessoas às vezes. Mas só que tem um problema. Às vezes, nós procuramos a pessoa errada. Pessoas boas também dão maus conselhos. Às vezes, a pessoa boa, ela não conhece o contexto da história. Então ela acaba te dando um mau conselho. Por exemplo, você briga com o seu esposo. Você não está vivendo bem dentro da sua casa, ou não está tendo um relacionamento interpessoal bacana. Aí você vai conversar com a pessoa, ela fala: olha, larga dele, larga dela, abandona. Aí você não está vivendo, não está se dando bem nos seus relacionamentos interpessoais no trabalho, você vai conversar com alguém e a pessoa fala para você: muda de emprego. Então, às vezes, pessoas boas também dão maus conselhos. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Nós precisamos ver se o conselheiro, se a conselheira está falando conosco dentro dos princípios bíblicos. Se o conselho que ela está dando, que ele está dando, está dentro dos princípios bíblicos. Isso é muito interessante, irmãos. É muito interessante. Aqui já tem uma palavra de Deus para você. Não abra seu coração para qualquer um. E olhe com quem você está andando. Não abra seu coração para qualquer um. Não rasgue seu coração para qualquer um. E olhe com quem você está andando. Cuidado. Vigia. Não se expõe. Você vai ouvir a gente falar bastante isso aqui. Não se expõe excessivamente. Cuidado. Não abre o seu coração. Não abre o seu coração à toa para qualquer um. Em 1 Coríntios 15:33 está escrito: não se engane. As más companhias corrompem os bons costumes. Se nós estamos andando com alguém que tem um costume não muito bom, que você percebe que aquela pessoa tem algum hábito que está fora dos princípios bíblicos, aí você continua andando com ela. A Bíblia dá um conselho para nós. 1 Coríntios 15:33, não se engane. As más companhias corrompem os bons costumes. E tem uma frase de um autor desconhecido que eu acho muito legal: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Vocês já ouviram? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Nós temos a tendência de ser influenciado pelas pessoas com quem andamos,
pelo ambiente onde estamos e pelo lugar onde convivemos, pela nossa convivência. Nós temos, infelizmente, o hábito de ser influenciados. A Bíblia diz que nós temos que influenciar, mas infelizmente, por conta de alguma fraqueza nossa, nós acabamos sendo influenciados por companhias e às vezes não por companhias boas. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa vigiar. Pedro diz assim, em 1 Pedro 5,8: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sede sóbrio. Aqui nesse contexto, queridos, ser sóbrio é ser discreto nos gestos. Então, ser sóbrio é ser discreto nos gestos. No trânsito, tá? A gente tem que ser discreto nos gestos. Às vezes, no trânsito, fazemos alguns gestos que não agradam a Deus. Então, a Bíblia está dizendo aqui, sede sóbrio. Nesse contexto, é ser discreto nos nossos gestos, discreto nas nossas falas e também discreto na demonstração de sentimento. Quando alguém fala alguma coisa que nos fere, nós precisamos pedir para que Deus nos fortaleça e nos dê sabedoria para que nós possamos lidar com aquela situação. Dependendo do que nós ouvimos, na hora a gente fica bicudo. Dependendo do que a gente ouve, na hora a gente queima o pé. Aí a gente não vai para a Bíblia. A gente dá 2 passos para trás, a vontade é dar uma voadora no irmão. Mas a gente está errado. Biblicamente falando, a gente não pode fazer isso. Então a gente precisa ser vigilantes, sóbrios, discretos na demonstração do nosso sentimento. Uma coisa interessante, às vezes nós estamos perto de alguém que está conversando alguma coisa. Você percebeu que Deus está falando através? Hoje Deus está nos aconselhando. Às vezes nós estamos conversando com alguém, ou nós estamos perto de alguém que está conversando, e sem a pessoa nos perguntar, ou sem ninguém dar atenção para nós, nós nos intrometemos na conversa. Isso é antibíblico. Nós precisamos ser sóbrios. A Bíblia que diz isso. E outra coisa, palavras que escolhemos usar e as que ouvimos dos outros afetam diretamente o nosso relacionamento com eles. Por exemplo, uma palavra motivacional, ela faz a gente se sentir bem, eleva o nosso ego, aumenta a nossa autoestima, mas uma palavra negativa derruba o nosso ego, derruba a nossa autoestima e nos deixa triste. Então eu e você precisamos, como cristãos, tomar cuidado com o que nós falamos para as pessoas. A gente precisa medir a palavra. A Bíblia diz que a gente precisa ser tardio para falar e tardio para se irar. Então nós precisamos vigiar. Aqui tem outra palavra de Deus para você. Eu anotei porque Deus falou muito comigo. Não se exponha. Não exponha a sua vida. Pense antes de falar. Não fale para as pessoas aquilo que elas não estão perguntando. Eu vou repetir. Cuidado. Seja vigilante, não se exponha. Não fale para as pessoas aquilo que elas não estão te perguntando. Vigia. Não fale. Queridos, existem coisas que são particularidades suas, que os outros não precisam saber. Existem coisas que é particular minha, que é particular do pastor Bruno, do pastor Oséia, dos irmãos. Tem coisa que é particular minha. Não se exponha. Não se exponha. Andar no conselho do ímpio
não é só seguir o conselho ruim, é se deixar influenciar pelo comportamento pecaminoso que ridiculariza a fé. Então, não para andar nos conselhos do ímpio, é seguir um caminho ruim que ridiculariza a fé. Jesus Cristo, em Mateus 5,16, ele disse que nós precisamos dar bom testemunho, para que os homens, para que as pessoas vejam o nosso testemunho e glorifica o nosso Pai que está no céu. Então as pessoas precisam ver a luz que há em nós e glorificar o nosso Pai que está no céu. A gente aprende bastante com esse salmo. Se você colocar essa palavra no seu coração, você vai aprender bastante. Eu vou ser bem rápido, mas vai ficar no teu coração, eu tenho certeza. Não se exponha excessivamente, você vai arrumar problemas. Vigia, toma cuidado. Bem-aventurado também aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Jesus disse que existe dois caminhos: o caminho espaçoso, e ele falou que tem uma porção de gente que vai passar por esse caminho espaçoso. Ele disse também que tem um caminho apertado. E ele também disse, não fui eu que disse, foi Jesus: poucos passarão por ele. No caminho apertado, muitos passarão por ele. No caminho estreito, Jesus disse, poucos passarão por ele. E eu quero te fazer uma pergunta aqui, mas você não me responda para mim. Qual o caminho que nós vamos seguir? É uma palavra para reflexão. Qual o caminho eu e você vamos seguir? Provérbios 14:12 está escrito que há caminhos que parecem interessantes para o ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. Irmãos, quando Deus coloca alguma coisa no nosso coração e a gente transmite para a igreja, é porque tem alguém que está precisando. Eu tenho certeza que tem alguém aqui que se expôs e arrumou problema. Eu tenho certeza. Porque o conselho vem do céu, a palavra não é minha. Bem-aventurado aquele que não se detém em ambientes que possam levar a comportamentos indesejáveis, contrário aos ensinamentos bíblicos. Por exemplo, lugares onde promove idolatria, aquele que não se detém em sites com conteúdos obscenos, aquele que não se detém em atividades imorais e ofensivas, aquele que se guarda. Bem-aventurado aquele que não se detém, aquele que não para nesses caminhos, aquele que não se sente preso nesses caminhos, aqueles que esse caminho não chama a atenção dele, não desperta a curiosidade deles. Bem-aventurado, mais que feliz, quem não se detém nesses caminhos. Então a gente precisa tomar cuidado, muito cuidado. Esses são os bem-aventurados, aqueles que não se detêm nesses caminhos, não vão onde se promove idolatria, aqueles que não vão em sites obscenos, aqueles que não participam de conversas obscenas, aqueles que não se detêm em rodas obscenas. Esses são os bem-aventurados. A Bíblia não condena o prazer, a Bíblia ela não condena em si o divertimento, mas tem tipo de prazeres que podem desviar a pessoa do propósito divino e levar à destruição espiritual. Existem coisas que aparentemente parecem ser prazerosas, mas que vai nos tirar do caminho de Deus, que vai nos levar para lugares estranhos, contrários ao que a Bíblia ensina. Então a gente tem que evitar esse caminho. Então bem-aventurado quem não se detém nesse caminho. Em Romanos 12:2 está escrito: e não vos conformes, na Nova Almeida atualizada, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
A renovação da mente começa com uma transformação interior. A renovação da mente começa com uma transformação interior. E interessante que eu preciso querer esse renovo. Deus, Ele nos respeita, mas eu preciso querer esse renovo. Eu preciso querer essa renovação da mente. Jesus diz assim, ó: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Se alguém quiser, essa renovação da mente vem do interior nosso e nós precisamos querer. Nós estamos vivendo na dispensação da graça, o tempo ainda é oportuno. Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo e siga-me. E ele diz também: quem quiser essa água que nós lemos, quem quiser, tome dessa água, ela é de graça. Quem quiser dessa água, eu dou de graça. Ele diz assim, ó: quem quiser, tome de graça da água da vida. Irmãos, ninguém é obrigado a ser cristão. Ninguém é forçado a ser cristão. A graça nos foi revelada. É um dom de Deus, não é mérito do homem. A graça foi revelada. E quando nós fazemos alguma coisa certa, nós sentimos um prazer. Só que nós precisamos entender que nós não estamos fazendo mais que a nossa obrigação. Quando a gente faz o que é certo, a gente não está fazendo mais que a nossa obrigação. A Bíblia diz em Tiago 4,17 que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago, eu vou repetir para os irmãos, 4,17: quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A renovação da mente não ocorre isoladamente. Ela se desenvolve com oração, jejum, leitura bíblica e frequência no culto. Então eu preciso orar. Não se detém, não para em caminhos dos pecadores. É um chamado à vigilância especial. É uma escolha de vida. É uma atividade de obediência a Deus. Quando eu tenho uma atividade de obediência a Deus, eu não me detenho nesses caminhos. E a Bíblia também diz aqui, ainda nesse versículo: bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, na roda das piadinhas obscenas, na roda dos reclamões e murmuradores. Bem-aventurado aquele que não senta na roda dos fofoqueiros, na roda dos orgulhosos e altivos, que sentem necessidade em se aparecer e gostam de diminuir os outros. Quem tem que se aparecer é Jesus. Bem-aventurado quem não se assenta. Aí o versículo, ele cria uma ideia progressiva. O justo não anda, não se detém, não se assenta. O versículo apresenta claramente uma ideia de progressão. Quem anda no conselho do ímpio acaba se detendo no caminho dos pecadores e finalmente se assenta na roda dos escarnecedores. Então a gente precisa vigiar. Versículo 2: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita dia e noite. O prazer aqui não é apenas uma satisfação pessoal, é uma satisfação espiritual gratificante. Você se sente bem, você sente uma alegria quando você está servindo a Deus, quando você está fazendo a vontade de Deus e quando você está meditando na lei do Senhor. Quem aqui já ajudou um velhinho, uma velhinha a atravessar a rua, ou deu um prato de comida para alguém que estava necessitado, ou deu um copo de água para alguém que estava necessitado? Logo após a gente tomar essa atitude, a gente sente um bem-estar grande, a gente sente uma alegria grande. Quem fez isso sabe o que eu estou falando. Quem já ajudou alguém sabe o que eu estou falando. Sente uma alegria, sente um bem-estar, uma satisfação, é preenchido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo alimenta a gente quando a gente faz isso. Então a gente precisa
fazer isso, queridos, a gente precisa meditar na lei do Senhor. Quem medita na lei do Senhor tem um guia fiel para seu bem-estar material. O versículo 3: o justo, ele será como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. A água simboliza a vida, a bênção divina e o Espírito Santo. Grava isso no seu coração. Bem-aventurado aquele que é plantado junto à corrente das águas. A árvore que é plantada junto à corrente das águas dá seu fruto no tempo certo. Os frutos representam as obras na vida dedicada ao reino de Deus. A árvore plantada junto à corrente de águas tem ciclo natural de crescimento e produção. O cristão que tem conexão com essa fonte de água dá seu fruto no tempo certo. Não fica preocupado com o outro que está frutificando. Não fica preocupado com o crescimento do outro. Dá seu fruto no tempo certo. Aquele que está plantado junto às águas, está enraizado nessas águas, dá seu fruto no tempo certo. Não se preocupa com o crescimento alheio. Eu achei isso interessante. Tem raiz profunda em solo fértil, que sustenta de pé durante a tempestade. A árvore plantada junto à corrente das águas, aqui no caso é aquele que é o justo, tá? O justo é como a árvore plantada junto à corrente das águas. A árvore plantada junto à corrente das águas tem raiz profunda, aguenta a tempestade, aguenta vento forte, aguenta os intempéries da vida, aguenta ser questionado, aguenta ser, desfazem dele, ele está de pé, não dão para ele o valor que ele queria que desse, ele está ali firme, porque tem raiz profunda. E é interessante como, assim como as raízes não são vistas e são o firme fundamento da árvore, a nossa fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Quem é plantado junto à corrente das águas, as folhas não murcham e não caem. Aquele que é plantado junto à corrente das águas, aquele que tem Deus no coração, aquele que é fortificado em Cristo Jesus através do Espírito Santo, a folha não murcha. Folha que não murcha é sinal de vitalidade, é sinal de vida, é sinal de esperança. E tem um detalhe grande: pode vir a tempestade que for, pode vir o vento que for, pode sofrer o questionamento que for, a mudança de clima não altera a qualidade da folha. A mudança de clima, o vento forte, a tempestade não muda a folha. A folha continua firme, continua verde, continua cheia de vida. A tempestade não derruba ela. Ô querido, se você está fundado, se os seus fundamentos estiverem em Cristo Jesus, a tempestade não vai te derrubar, o vento não vai te derrubar, a tristeza, essa mágoa que você está sentindo não vai te derrubar. Ah, mas eu estou tão triste, eu estou me sentindo tão sozinho. Deus está vendo, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir a porta para você, Deus vai cuidar, Deus está cuidando, Ele já cuidou de você, Deus está cuidando de você. Essa tristeza, essa angústia que você está sentindo no seu coração, o Espírito Santo manda te dizer: eu vou te curar, vou tirar essa tristeza de você. O Espírito Santo está me impulsionando. Você vai sair diferente desse culto, vai guardar essa palavra no seu coração, porque o Espírito Santo está trabalhando dentro de você, é de dentro para fora. Ah, mas a tristeza está grande, o vento está muito forte, irmão, mas você tem raiz. Você tem raiz, o vento não vai te derrubar. Ah, você tem raiz. Olha, você que está olhando agora e está falando: Senhor, mas está difícil. Mas você tem raiz. O Senhor está te dizendo: você não vai cair.
Oh Deus maravilhoso, santo é o teu nome. O cristão conectado a essa fonte de água não se abala com as mudanças, nem fica murcho quando as suas expectativas não são atendidas. Ah, mas eu tinha um plano, estava trabalhando para que tudo acontecesse na minha vida, ministerialmente, familiarmente, e estou tendo um problema. O Senhor está dizendo para você: vai passar, é só um ventinho, vai passar, o Senhor é contigo. Aleluia, grande é Deus. Jesus disse: lembra que você está plantado junto à fonte das águas, que as suas raízes estão junto à fonte das águas. Lembra disso? Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água jorrar para a vida eterna, como a árvore. Você está plantado junto ao ribeiro como uma árvore. Eu quero te dizer uma coisa: a árvore não beneficia só ela. Quando ela é plantada junto ao ribeiro, ela não tem benefício só para ela. Oh querido, a sombra da árvore também refrigera aqueles que precisam. Ah querido, a sombra da árvore também acolhe aqueles que estão num calor sufocante. Ah queridos, o fruto da árvore também sustenta os outros, sustenta a família, sustenta os amigos, sustenta aqueles que estão perto, sustentam aqueles que vêm buscar uma palavra, sustenta aqueles que estão precisando de um conselho. Às vezes você fala: ah, mas eu estou aqui, não estou conseguindo nem abrir a minha boca. Mas eu quero te dizer, o Senhor vai te usar do jeito que você está para aconselhar as pessoas. Deus vai te usar do jeito que você está se sentindo para aconselhar as pessoas, porque você está plantado junto ao ribeiro de águas. Aleluia. Mas aí no versículo 4, a Bíblia diz: não é assim com o ímpio. Eles são como palha que o vento dispersa. A palha aparece várias vezes na Bíblia como símbolo de futilidade e de transitoriedade. Você pode procurar Isaías 29:5, Oséias 13:3, Salmo 1:4, etc. Tem outros lugares. A palha não tem sustentação. E o Senhor está falando para você: tu não é palha. Tu não é palha. Você está se sentindo sem sustentação, mas você não é palha. Você está junto ao ribeiro. Mas o ímpio não é assim. O ímpio é como palha. Nesse contexto, a palha representa tudo aquilo que não tem fundamento e valor duradouro. Assim é o ímpio. Qualquer ventinho tira a palha do lugar. E se dá um vento muito forte, uma tempestade, ela desaparece. Eu estou pregando para os espirituais aqui, eu sei que você está entendendo. Qualquer ventinho tira a palha do lugar. Aleluia. Se vira a tempestade, ela desaparece. Mas você não é palha. Você é árvore plantada junto ao ribeiro.
Você tem raiz profunda. Aleluia. Santo é Deus. Versículos 5 e 6. Por isso o ímpio não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia do justo, porque o Senhor recompensa o caminho do justo, mas o caminho do ímpio traz destruição. Os justos estarão reunidos na presença de Deus, em um lugar de honra e felicidade. Os ímpios e os pecadores, por sua vez, não herdarão o reino dos céus. Queridos, Deus te ama. E Ele está falando para nós nesta noite. Se existe alguma divergência, alguma coisa que precisa ser consertada, o tempo ainda é oportuno. Se tem alguma coisa que precisa ser consertada, o tempo ainda é oportuno. Está precisando perdoar, perdoa. Está precisando pedir perdão, peça perdão. Está precisando ir lá dar um abraço em quem te magoou, vai. Porque o tempo é oportuno. Não deixe para amanhã, querido. Efésios 2:8. A Bíblia diz, Paulo escreve que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Jesus disse, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Aleluia. Santo é Deus. Em Mateus 16, 27, Jesus disse, eu estou encerrando, mas eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. O Filho do Homem virá. Jesus está voltando. Aleluia. O Filho do Homem virá com os seus anjos, na glória do seu Pai, e retribuirá a todos, de acordo com o que cada um fez. Por isso, nossas escolhas definirão o nosso destino. Apocalipse, capítulo 20, verso 11 e 12. A Bíblia, a mensagem, se o irmão puder colocar. Apocalipse 20, 11, 12. Eu quero que todos me acompanhem, eu vou terminar. Se você está plantado junto ao ribeiro de águas, e está enraizado, e sendo alimentado por Ele, você vai receber de Deus benevolências. Vi também um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram de sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros,
onde estão escritos nossos feitos. Então abriu-se outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Querido, não se detém, não se assenta na roda dos escarnecedores. Não se detém, não anda, não se detém e nem se assenta. Vamos terminar. O julgamento final será dotado de um sistema onde todos os justos e os ímpios serão avaliados com base em sua fé e ação durante sua vida terrena. Em 2 Coríntios 5:10, Paulo escreve, preste atenção: é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O tempo ainda é oportuno. Será que nós temos alguma coisa que precisa ser acertada? Se você está plantado junto ao ribeiro de águas, e a sua raiz está sugando a seiva da vida, você é um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Mas se precisa acertar alguma coisa, se tem alguma coisa divergente, é um momento de reflexão. Pense como está seu coração. Como que você está agindo, vivendo? Pense no que você tem feito. O tempo é tempo oportuno. Ainda tem jeito de consertar. Jesus está de braços abertos para perdoar. Tem alguma divergência para acertar, irmão? Coloque-se de pé. Pode orar, Bruno? Tem alguém que sentiu no coração? Eu não vou forçar ninguém, mas tem alguém que sentiu no coração que precisa vir aqui? Venha. Se você não quiser vir, não tem problema. Nós vamos orar por você. Querido Deus e Pai, mais uma vez nós estamos aqui para falar com o Senhor em oração. Que nós possamos, Senhor Deus, estar plantados junto ao ribeiro de águas. Que nós possamos ser alimentados pelo Espírito Santo. Que nós possamos ser fortificados pelo Espírito Santo. Que nós possamos andar segundo a vontade do Espírito Santo. Que o Seu Espírito Santo nos guie, nos dirige. Guarda os nossos lábios para que nós não venhamos falar o que não convém. Guarda os nossos olhos nesses últimos dias, nesse final de ano que é tempo de festa, de sabedoria, para que possamos caminhar segundo a Sua vontade, segundo a Sua palavra. Fortifica-nos na Tua presença. Perdoa, Senhor Deus, as nossas faltas, que são inúmeras na Sua presença. Fortifica o coração daquele que precisa pedir perdão.
Fortifica o coração daquele que precisa liberar perdão. Fortifica os nossos corações, para que nós não venhamos tutibiar no caminho, que nós não venhamos nem parar, nem assentar no caminho do ímpio, mas que nós possamos meditar na tua lei, na tua palavra, de dia e de noite. Coloca em nosso coração este sublime desejo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade e a paciência dos irmãos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Você não é palha, você é árvore plantada junto a ribeiro de águas. Oh, glória a Deus. Você tem profundidade, creia nisso, desfrute disso, para que Deus possa te usar nesta terra e o nome dele ser glorificado. Você vai servir alguém sendo árvore, você vai trazer sombra para o descanso de alguém, você vai trazer fruto para aquele que está necessitado, e eu tenho certeza que você será uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Glória a Deus. Deus continue abençoando pastor Antônio Carlos Pimenta e usando de uma forma especial e poderosa. Queridos, nós vamos encerrar um pouquinho mais cedo o culto neste dia de domingo, né? Mas eu tenho certeza que o tempo que estivemos aqui, Deus falou conosco, e eu acho que isso é extraordinário, né? Quero agradecer a cada irmão que esteve conosco, que saiu da sua casa e veio para adorar ao Senhor e entregar o seu culto. Que você tenha uma semana de vitória, de bênção e de livramento, e que você possa passar um final de ano como você nunca passou na sua vida, extraordinário, com a sua família. Que as bênçãos do Senhor alcance a sua casa, de uma forma que você vai ter que chamar o vizinho para compartilhar as bênçãos, de tamanha bênção que você vai receber. Você crê nisso? Eu creio num Deus que pode mudar a história e que pode mudar a nossa caminhada. Que você vá para casa e desfrute de uma semana debaixo da proteção e do cuidado do Senhor Jesus. Deus abençoe aos nossos visitantes, que Deus abençoe sua vida. Quando desejar estar conosco, as portas do Maria Cecília estão abertas para receber todo você e também a sua casa. Cadê os nossos aniversariantes? Irmã Flávia e também a nossa irmã Luzia Gomes, vem para cá, nós estaremos orando e também já encerrando este culto, trazendo aos irmãos a oração final. Tem mais alguém que de repente o seu nome não está ali, mas completou o ano, completou aniversário de casamento, completou a idade nessa semana? Não tem mais? Ninguém? Amém. Queridos, na quarta-feira nós temos nosso culto, celebração da palavra. Venha, nós estamos aqui falando um pouquinho a respeito do Natal, e eu tenho certeza que é muito importante para a nossa vida ministerial, a nossa vida de relacionamento com Cristo. Então na quarta-feira